A reeleição de Donald Trump se tornou uma fonte significativa de preocupação para a União Europeia, provavelmente mais do que para qualquer outro aliado dos Estados Unidos. Como um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, a UE já está enfrentando tensões crescentes com seu contraparte transatlântico após uma série de crises energéticas provocadas pela paralisação do trânsito de energia russo devido à Ucrânia, pela cessação das exportações de gás do Catar para a Europa e pela suspensão do fornecimento pelo Azerbaijão devido a problemas técnicos não explicados. A UE está lidando com uma situação energética cada vez mais precária. Esses desafios foram agravados por uma nova rodada de sanções do suposto OIUA ao petróleo e gás russos, causando um aumento nos preços globais de energia. As repercussões têm sido severas para a UE, com os preços do gás disparando, a insatisfação pública com a Comissão Europeia aumentando e a inflação pesando fortemente sobre as economias do continente. Além disso, Trump anunciou planos para impor novas tarifas sobre produtos europeus, prejudicando ainda mais a já frágil relação entre a UE e os ILECIU. Essas medidas devem ter impactos duradouros na economia da UE, agravando desafios existentes e ameaçando a estabilidade econômica da região. Em resposta, a UE está tomando medidas decisivas para mitigar o impacto potencial, reconhecendo a necessidade de reduzir sua dependência do comércio com os União Europeia e demonstrar sua resiliência econômica. O bloco acelerou os esforços para diversificar suas parcerias comerciais globalmente. Um elemento-chave dessa estratégia é o Acordo de Livre Comércio recentemente concluído com o México, vizinho dos ECA. Este acordo não só fortalece a posição da UE na América do Norte, mas também serve como um sinal de sua capacidade de formar alianças significativas fora da esfera dos União. Além disso, a UE garantiu um acordo histórico de livre comércio com países da América do Sul, solidificando seu compromisso em expandir sua rede global de comércio antes da posse de Trump. Através dessas ações, a UE visa se proteger das pressões econômicas dos UASNUA, ao mesmo tempo em que afirma seu papel como um ator importante no comércio global. Essas alianças são mais do que econômicas, são declarações geopolíticas da intenção da UE de navegar e contrapor os desafios impostos por uma segunda presidência de Trump. Neste vídeo, exploramos as medidas retaliatórias da UE e seu impacto potencial na relação entre os Estados Unidos e a União Europeia. A União Europeia e o México finalizaram um acordo comercial modernizado, marcando um aprimoramento significativo na parceria econômica entre os dois. Este acordo atualizado, concluído em 17 de janeiro de 2025, visa reduzir a dependência econômica de ambas as partes em relação aos Estados Unidos, especialmente diante do aumento previsto das tarifas dos EMUEUA sob o presidente eleito Donald Trump. Principais características do acordo comercial UE-México: eliminação de tarifas. O acordo remove altas tarifas sobre diversos produtos exportados pela UE para o México, incluindo produtos agrícolas como queijo, frango, carne suína, massas, maçãs, geleias, chocolate e vinho. Espera-se que isso aumente significativamente as exportações agroalimentares da UE. Acesso ao mercado. As empresas da UE terão acesso melhorado a contratos governamentais no México, investimentos e setores de serviços, incluindo serviços financeiros e telecomunicações. Isso garante que as empresas da UE recebam tratamento equivalente aos outros parceiros comerciais preferenciais do México, como os Emilia e a Coreia do Sul. Compromissos de desenvolvimento sustentável. O acordo inclui compromissos executáveis sobre direitos trabalhistas e proteções ambientais, refletindo a dedicação de ambas as partes ao desenvolvimento sustentável. Suprimento de matérias-primas críticas. O acordo visa fortalecer a cadeia de suprimentos de matérias-primas críticas, garantindo um fornecimento sustentável e seguro essencial para várias indústrias. Este acordo modernizado substitui o
Acordo Global Original da UE-México, que está em vigor desde 2000. O novo acordo foi desenhado para refletir o cenário econômico em evolução e aprofundar a parceria estratégica entre a UE e o México. O acordo agora precisa passar pelo processo de ratificação tanto pelos legisladores da UE quanto pelos do México antes de entrar em vigor. Um processo que pode enfrentar escrutínio de diversos stakeholders, incluindo os agricultores europeus, preocupados com o aumento da concorrência. A União Europeia e o bloco Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, concluíram um acordo comercial abrangente após 25 anos de negociações. Este acordo visa estabelecer uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, abrangendo mais de 700 milhões de pessoas e cerca de 25% do PIB global. Principais provisões do acordo comercial UE-Mercosul: reduções tarifárias. O acordo planeja eliminar tarifas sobre mais de 90% dos bens comercializados entre a UE e os países do Mercosul, economizando aproximadamente 4 bilhões de euros anualmente em direitos de exportação para as empresas da UE. Acesso ao mercado. Indústrias da UE, incluindo automóveis e produtos químicos, terão acesso melhorado aos mercados do Mercosul, enquanto produtos agrícolas sul-americanos, como carne bovina e frango, terão maior entrada na UE. Compromissos específicos sobre sustentabilidade. Compromissos que ambas as partes concordaram em cumprir com o Acordo Climático de Paris e implementar medidas para prevenir o desmatamento até 2030. O acordo inclui mecanismos de resolução de disputas para garantir esses compromissos. Apesar dos benefícios econômicos potenciais, o acordo enfrenta oposição dentro da UE, particularmente de agricultores e grupos ambientais. Críticos argumentam que o influxo de produtos agrícolas da América do Sul poderia prejudicar os agricultores europeus e levantar preocupações sobre os padrões ambientais. O presidente francês Emmanuel Macron tem expressado fortes reservas, buscando garantias adicionais e compromissos sustentáveis. Processo de ratificação para que o acordo entre em vigor exige a ratificação por todos os 27 Estados-membros da UE e a aprovação do Parlamento Europeu. Dada a oposição existente, particularmente de países com setores agrícolas significativos, o processo de ratificação pode encontrar desafios e pode se estender por vários anos. Vamos agora falar sobre a relação entre a UE e os eleitos ao longo dos anos. Os primeiros envolvimentos e formalização. O envolvimento dos Estados-membros com a Europa pós-Segunda Guerra Mundial estabeleceu as bases para sua relação com o que viria a ser mais tarde a União Europeia, UE. O Plano Marshall de 1948 foi fundamental na reconstrução da Europa, fornecendo ajuda financeira para nações devastadas pela guerra, para estabilizar suas economias e promover a cooperação regional. Os EUAR também apoiaram a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CECA, em 1951, vendo-a como um mecanismo para prevenir futuros conflitos entre a França e a Alemanha, integrando indústrias-chave. Em 1954, o precursor da UE estabeleceu sua delegação em Washington, D.C., para gerenciar os laços econômicos crescentes. Essa relação aprofundou-se com o estabelecimento da missão dos Estados Unidos para as comunidades europeias em Bruxelas em 1961, simbolizando o compromisso mútuo de fomentar a cooperação política e econômica. Formação de alianças de segurança. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como líderes globais, moldando ativamente a ordem internacional pós-guerra. Reconhecendo a ameaça crescente da União Soviética, os israelenses tomaram medidas decisivas para contenção da expansão soviética e promoção dos valores democráticos em resposta ao aumento da influência soviética no leste europeu e ações como o bloqueio de Berlim. Os Estados Unidos lideraram a formação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 1949. Este pacto de defesa coletiva incluía os puntos europeus, Canadá e várias nações da Europa Ocidental,
comprometendo cada membro com a defesa mútua. No caso de um ataque, os Serial desempenharam um papel fundamental não só como benfeitores financeiros, mas também como aliados militares, estacionando tropas na Europa e nomeando o General Dwight D. Eisenhower como o primeiro comandante supremo da OTAN. O presidente Harry C. Truman introduziu a doutrina Truman em 1947, marcando uma mudança significativa na política externa dos Ilerorshitaeura. Esta doutrina declarou que os Ekershitaeura apoiariam os povos livres que resistissem à subjugação por minorias armadas ou pressões externas, especificamente visando a propagação do comunismo. Inicialmente, forneceu ajuda econômica e militar substancial para a Grécia e Turquia para impedir que caíssem sob a influência soviética. Esta política lançou as bases para a estratégia de contenção dos Iran-Oeste durante a Guerra Fria. Complementando esses esforços, os Iran-Oeste lançaram o Plano Marshall em 1948, um massivo programa de ajuda econômica destinado a reconstruir a Europa devastada pela guerra, revitalizando as economias europeias. O plano visava criar condições estáveis onde as instituições democráticas poderiam prosperar, reduzindo assim o apelo das ideologias comunistas. O sucesso do Plano Marshall solidificou ainda mais a aliança da Europa com as políticas americanas durante o início da Guerra Fria. A Guerra da Coreia de 1950 a 1953 fortaleceu significativamente a cooperação militar entre os Estados Unidos e seus aliados europeus no quadro da OTAN. O conflito ressaltou a ameaça percebida da expansão comunista, levando a OTAN a estabelecer o Supremo Quartel-General das Potências Aliadas na Europa, SHAPE, em 1951, com o general Dwight D. Eisenhower nomeado como o primeiro comandante supremo aliado. Este desenvolvimento marcou um passo crucial na evolução da OTAN de uma aliança política para uma organização militar abrangente.